dia, quinto ano, como vocês estão? Como foi a formação de vocês, meus queridos? Hoje é segunda-feira, né? Dia 22 de março de 2021. E hoje nós comemoramos o Dia Mundial da Água. Exatamente. Esse dia, quem criou ele foi a ONU, a Organização das Nações Unidas, que criou essa data justamente para nós refletirmos a importância, né, desse bem tão precioso que é a água para nós, para os seres vivos, né, digamos assim. Então, em 1993, a ONU criou essa data. Então, assim, vamos fazer por onde está preservando, economizando, né, esse bem tão valioso que é a água, certo? E a nossa aulinha de hoje, nós vamos estudar o gênero crônica. Nós vamos ver o que é uma crônica. Então, a crônica, meus queridos, é um texto que ele é baseado sempre em fatos reais, situações do nosso dia a dia, que nos levam a refletir sobre alguma coisa do dia a dia. É tanto que lá na página 50, nós temos até o conceito do que é crônica. Na página 50, tem assim: a crônica é um gênero que tem como objetivo provocar emoções no leitor e levá-lo a refletir sobre algum assunto ou fato do dia a dia. Então, a crônica, como a tia já tinha mencionado para vocês anteriormente, ela é justamente esse texto que traz situações do dia a dia, situações comuns, corriqueiras. E que essas situações que são, digamos assim, contadas na crônica, nos levam sempre a refletir sobre alguma coisa. É tanto que esse texto que vocês irão ler, da página 46 e 47, que é do Moacir Scliar, o autor desse texto, ele é gaúcho, era gaúcho, né, esse autor. E assim, ele tem a sua forma assim bem humorada de estar contando histórias. E aqui nessa crônica de hoje, que vocês vão ler ela todinha, para poder compreender direitinho o que é que fala nessa história. É tanto que no final vocês vão refletir, o texto vai levar vocês a refletir sobre os pais de vocês. Porque o título, ó, qual destes é o seu pai? Ó, só pelo título, para vocês terem uma noção aí, que vai falar sobre os pais, mas vai falar o quê sobre os pais? Ó, só por esse primeiro parágrafo aqui, ó, preste atenção. Lamento dizer, meu filho, mas não sou nenhum desses. Não sou, por exemplo, Superman. Não consigo sair por aí voando, embora muitas vezes tenha vontade de fazê-lo. Tenho de me mover no atrapalhado trânsito desta cidade. No modesto Gol, com a esperança de não chamar a atenção dos assaltantes, nem de ficar na rua com o pneu furado. Então, só por isso vocês podem ver aí que o pai, ele está contando para o filho como é o cotidiano dele, né? Tudo que ele tem que enfrentar, digamos assim. Então, vocês vão ver aí no finalzinho essa reflexão sobre os pais. O que nós muitas vezes pensamos sobre os pais e o que realmente é. Essa forma aí que ele tem, né? De estar batalhando, correndo atrás, do sustento para a família, certo? E nós vamos perceber aqui nessa crônica que vai ser narrada, ela está sendo narrada em primeira pessoa. Por quê? Nós podemos perceber, por exemplo, por verbos aqui que estão em primeira pessoa. Ó, o lamento, eu lamento. Primeira pessoa. Quando ele diz assim, não sou nenhum desses, ó. Sou, eu sou. Então, essa crônica, ela está sendo narrada em primeira pessoa. E vocês vão descobrir também no decorrer da leitura, porque para vocês responder a atividade, vocês não tem que ler ela todinha. E vocês vão perceber também pela leitura se nós temos aqui o narrador personagem ou o narrador observador. O narrador personagem é aquele que conta e participa da história. Já está dizendo, o narrador personagem também participa além de contar. E o narrador observador é aquele que ele só conta, ele não participa. Então, no decorrer da história, vocês vão ver se ele tá, qual dos dois tipos de narrador nós temos, certo? E, como o próprio conceito da crônica nós já vimos no início, que sempre são histórias do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, que nos leva a refletir sobre alguma coisa, baseado sempre em fatos reais, certo? Vamos para a atividade.
Vocês vão fazer a interpretação escrita da questãozinha 1 a 8. A gente está passando as 8 questões porque muitas são de marcar. Por isso que a gente está passando as 8 logo, certo? A primeira, meus queridos, tem assim. Releia o primeiro parágrafo da crônica, qual deixa seu pai, e responda as questões a seguir. Aí vocês já têm o primeiro parágrafo na própria questãozinha, é na letra A. Aqui o narrador se dirige na crônica, está se dirigindo à mãe dele, ao filho dele, a quem é. Quando ele fala assim, lamento dizer, meu filho, mas não sou nenhum desses, está se dirigindo a quem? B. Assinale a pessoa em que estão as palavras destacadas nesse trecho. Quer dizer, o lamento, o meu, o sou, está se referindo à primeira pessoa, à segunda ou à terceira? Que a gente até explicou agora há pouco. Quando eu falo lamento, meu, sou, é a primeira, segunda ou terceira pessoa, você vai marcar. C. Assinale o tipo de narrador desta crônica. Aí você vai perceber quando você lê toda a crônica, se é narrador personagem ou narrador observador. Como a tia também já explicou os dois. Questãozinha 2. Explica o que o narrador quis dizer com a frase: a criança é o pai do homem. É pessoal essa daí. O que é que ele quis dizer com essa frase? Quando você lê todo o texto, você vai ter noção do que seria, o que estaria transmitindo essa frase. A criança é o pai do homem. 3. Assinale a alternativa que revela a opinião do narrador sobre os pais. Qual é dessas 3 aqui? A alternativa que tem a ver com a opinião do narrador sobre os pais. Qual é? Aí você marca. 4. Que intenção o narrador tinha ao apresentar ao filho as verdadeiras características de um pai? Qual é a intenção dele? De mostrar quais são as verdadeiras características de um pai. Por que ele quis mostrar isso? Aí, assim, no último parágrafo, está dizendo, o último parágrafo. No último parágrafo, porque o narrador passou a utilizar a primeira pessoa do plural e a se dirigir a mais de um filho. Por que não vai falar eu, agora está falando nós? Por quê? Ele agora usou assim, o nós. E por que se dirigir a mais de um filho? Será que seria para mostrar, para falar de todos os pais, né? Se referir a incluir todos os pais? Mostrar realmente como é as coisas para todos os filhos, né? Será que seria isso? 6. Releia este trecho da notícia. Não tem uma força, pelo menos não aquela força, tem uma pequena força. Com quais sentidos a palavra força foi empregada nesse trecho? Qual que é essa daí, meus queridos? Ela é oralmente, tá até o balãozinho aí. Que a gente está vendo aí que essa força pode se referir até mesmo, tá com letra maiúscula, né? Pode estar se referindo até mesmo a força de algo fantástico, né? De algo que seria, que não seria assim comum ter essa força, já que se compara a um super-herói, por exemplo. Então, por isso que tá aí que essa força está com letra maiúscula. O F está com letra maiúscula. Para mostrar que não seria uma força qualquer, né? Questãozinha 7. Então, essa 6 não é obrigatória vocês fazerem. A gente até já comentou agora com vocês. Ela é oralmente. A 7. Em qual dos supostos a seguir, a crônica Qual destes é o seu pai foi publicada? Será que foi jornal, livro ou internet? E tia, como é que eu vou saber? Você, no final do texto, vai observar se tem algum site, se está escrito em algum site, se é o nome de algum livro, de algum jornal. No finalzinho do texto, na 47. Mas tem assim, Moacir escreve, qual deixa seu pai? E Moacir escreve um país chamado infância. Então, aqui nós temos o nome de um livro ou de um site? Ou de um jornal? Tem algum nome de jornal aí? Aí você, porque a crônica, meus queridos, pode ser, a gente pode encontrar ela na internet, num livro. Mas aqui, essa que a gente está lendo hoje, ela é aonde? A gente vai encontrar ela. Aí você marca com o xizinho. Olha o finalzinho da crônica, que lá você vai saber. 8. Assinale a alternativa correta sobre o objetivo da crônica. Nós falamos no início, né? Mas até vimos aqui essa partezinha amarela, que é uma crônica. Então, a crônica vai servir para divertir o leitor com uma história engraçada sobre super-heróis? Será que toda a crônica vai falar de super-heróis? Ou levar o leitor a refletir sobre o empenho dos pais na criação dos filhos, comparando aos super-heróis? Essa crônica lida, qual é o objetivo dela? Tá assim, qual o objetivo dela? Qual desses dois? Aí você vai e marca. Qual é dos dois que está sendo o objetivo dessa crônica que a gente leu?
A gente tá estudando ela hoje. Aí depois, meus queridos, vocês vão, depois de terminar, enviar a foto pra tia marcando a sua presença. Se tiver dúvida, vai chamando a tia, pra tia ir tirando a dúvida, tá certo? Aí depois a tia volta com a correção. Vamos lá.